Pronto, ao vivo. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem vos fala é o cooperador Alan Moraes. Estamos aqui hoje neste projeto, dando início em nome de Jesus, nesta live aqui nas quinta-feiras, a partir das 7h15 da noite. E para quem não me conhece, eu sou o cooperador Alan Moraes, congrego aqui na Debras Bela Vista, com o nosso pastor local, o pastor José Pereira. O nosso pastor hospedeiro é o pastor Adilson, o nosso líder geral é o bispo Samuel Ferreira. Nós temos uma palavra de Deus para você nesta noite. Peço você que compartilhe este vídeo com alguém, esta live, para que seja abençoado pela palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o auxiliar de escala Arnoldo. Fico muito grato a Deus, tenho gratidão por estar fazendo essa live. E é um projeto que eu e meu amigo Alan almejávamos fazer. E estamos felizes porque esse primeiro dia já começou tudo dando certo, graças ao nosso bom Deus. Também agradecendo ao nosso pastor José Pereira, que é um pastor muito bondoso, um pastor colega, amigo. Além de pastor, ele é muito dedicado à obra, por isso que nós estamos aqui, nós estamos debaixo da bênção dele, e vamos falar para você algo que veio da parte do Senhor, para a gente entregar hoje para você. Ouça e se glorie no Senhor, fique feliz, porque hoje Deus tem uma palavra muito abençoada para a sua vida. Amém? Amém. Você que já está chegando aí na live, seja muito bem-vindo. Que o céu te guarde, que o céu te abençoe. E nós queremos dar início a esta live da melhor forma possível, que é orando ao Senhor e entregando a sua vida na mão de Deus, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você por meio da palavra nesta noite. Vamos orar. Senhor Deus, te damos graça por este momento de estar aqui na tua casa, em tua presença. E apresento, Senhor Deus, todos que estão presentes nesta live, aqueles que vão assistir nessa live, que o Senhor venha abençoar, guardar, livrar de todo mal, Senhor, que o Senhor venha sustentar, que o Senhor venha ajudar, ó Deus, a vencer os obstáculos, os problemas da vida, e que o Senhor, Deus, venha guiar para que os teus filhos venham continuar, ó Pai, seguindo firme na caminhada, rumo ao céu, ó Pai. Aqueles que não são cristãos, que a tua mão e a tua misericórdia venham alcançar, salvar e libertar, e conduzir ao caminho do céu. Permaneça conosco, nos guie, nos direcione nesta live, em nome de Jesus Cristo. Amém. Desde já queremos louvar a Deus por todos que já estão presentes. Compartilha com alguém esta live para que mais vidas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Nós queremos deixar um texto para a meditação dos irmãos, que está em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1, onde o título diz que Eliseu aumentou o azeite da viúva. O versículo 1 a seguir diz: E uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me o que é o que tem em casa. Ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ele disse: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e lhes trazia os vasos, e ela os enchia. Sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Amém? Nós vamos conversar aqui sobre este texto e deixando também uma palavra de Deus para a sua vida, conforme o nosso tema que disse: tem azeite, tem providência. Essa mulher tinha um pouco de azeite e isso lhe proporcionou para ela uma grande providência
divino. Nosso irmão Arnoldo vai compartilhar comigo, conosco aqui sobre esta palavra. Glória a Amém? Deus. Vai estar Aleluia, comentando aqui Jesus. conosco essa palavra. É interessante, irmão Alan, que nós vemos que naquela época eu procurei saber mais sobre aquela época e um historiador disse que quando havia seca e o povo de Israel ele acostumava ser agricultor, eles tinham terra, mas a terra era pouca. E quando vinha a seca, a escassez de água, a escassez de chuva naquele local, o que acontecia? Os donos de terra, eles tinham que vender suas terras. Quando a escassez era muito grande, um ano e meio sem chuva naquele lugar, e é comum acontecer isso, o povo que era mais pobre, que era mais dependente, eles tinham que vender as suas terras. E quando eles pegavam emprestado dinheiro, quando eles não tinham mais nada, eles iam pegar dinheiro emprestado com os credores. E a partir do momento que eles pegavam dinheiro emprestado com os credores, eles criavam uma dívida com esses credores. E quando eles criavam uma dívida com esses credores, eles entregavam tudo aquilo que eles tinham a eles. Quando não havia mais nada a entregar, eles viravam escravos. E na lei judaica, a Bíblia diz que eles deveriam trabalhar durante 6 anos para poder pagar a dívida. Até 6 anos se trabalhava como escravo para o credor, para você poder pagar a sua dívida. E na Bíblia diz que aquela mulher ela fica oprimida porque o marido dela morreu. E o marido dela ele era servo do profeta Eliseu. E naquela época tinha-se a escola dos profetas. E Eliseu dava aula nessa escola dos profetas. E o marido dessa mulher, ele era aluno de Eliseu. E a Bíblia diz que ele morre. E a mulher não sabe a quem procurar, e ela vai procurar Eliseu. E eu fico assim feliz, Alan, que se ela procura Eliseu, ela podia procurar os maiorais da cidade. Sim. Ela podia procurar os ricos da cidade, mas ela opta por procurar o profeta Eliseu, aquele que ele tinha muito que era fé, mas pouca provisão, porque ele era profeta e os profetas naquela época não andavam com riquezas, irmão. Mas eu fico imaginando como ele era aluno, né, do profeta Eliseu. Eu fico imaginando ele chegando em casa todos os dias quando ele ia a uma aula e falando para ela, né, falando assim: nossa, o profeta é homem de Deus. Você pode acreditar que ele é homem de Deus. Aquele é homem de milagre, né? E a partir do momento que ela vê, ela se vê naquela tribulação, sem dinheiro, o credor batendo na porta, procurando tomar os seus filhos, ela naquela situação extrema, ela vai até o profeta, porque ela sabe que ele é homem de Deus. Ela até relata na palavra do Senhor que ele era homem de Deus. Ela relata que ela diz assim: meu marido, o teu servo, temia ao Senhor. Ao mesmo Senhor que Eliseu temia, é o mesmo Senhor que ele também temia o servo, o marido dela. E por isso ela vai procurar providências, ela vai procurar um escape na mão do profeta.
né? Então eu vejo que é lindo a atitude daquela mulher, né? Em vez de procurar os ricos, ela vai até o profeta, procurar o profeta. Por quê? Porque eu acredito que o marido dela falava muito bem do profeta. Sim. Né? Ele falava muito bem do profeta. Ele devia falar que o profeta fazia milagres. E imagina Eliseu contando tudo aquilo que o mentor dele fez, que era Elias. Sim. Todos aqueles milagres, você imagina? Rapaz, é muito lindo, é muito lindo. Comenta aí alguma coisa. Arnoldo, o interessante é que o contexto histórico bíblico nos mostra que Elias foi o antecessor de Eliseu, certo? E Elias, ele, de acordo com o contexto bíblico, ele fez 7 milagres. 7 milagres. E Eliseu, ele pediu o que, Elias? Porção dobrada. Porção dobrada. Então, se Elias na Bíblia relata 7 milagres, Eliseu teria que fazer 14 milagres, certo? 14 milagres o profeta Eliseu tinha que fazer. Só que a Bíblia diz que Eliseu morreu, fez 13 milagres. Mas ele não pediu porção dobrada? Foi. Então era para ser 14 milagres. Só que Eliseu ele tinha tanta intimidade com Deus, era um profeta, homem de Deus, no entanto que a Bíblia nos mostra isso, né? Que após a sua morte, a Bíblia diz que ele estava já morto, lançaram o corpo de um outro morto em cima dele e esse morto reviveu, completando ali os 14 milagres. Glória a Deus. Intimidade Glória a Deus. Que este homem tinha com Deus. Verdade. Né? Então, Eliseu ele era um homem de Deus. E nos chama a atenção aqui neste assunto que a mulher, ela foi até um homem de Deus. Nós sabemos que nós não podemos desabafar com qualquer um, porque nem todo mundo vai nos cobrir em oração. Pessoas, muitas vezes, vai contar o seu problema para um, para outro, e não vai te ajudar em oração. Tá? E a mulher, o que ela fez? Ela foi até o profeta, porque ela tinha convicção que Eliseu era um homem de Deus. Verdadeiramente, este é um homem de Deus. Tá? Então, entenda uma coisa. Se você é homem de Deus, você que assiste essa live, se você é homem de Deus ou mulher de Deus, a sua palavra tem peso espiritual. A sua palavra tem peso no mundo espiritual. Tá? Você é espelho para muitas pessoas. Você é espelho para muitas vidas. Então, se você é homem de Deus, sua palavra tem peso no mundo espiritual. Tá? Então, nós vemos aqui neste capítulo 4, Arnoldo, alguns tipos de crise que eu gosto de comentar sobre este ponto. Alguns tipos de crise que essa mulher está vivenciando. Tá? A Bíblia diz aqui, ela chega até o profeta e ela diz: o meu marido, teu servo, morreu. Crise sentimental. A mulher está passando por uma crise sentimental. Tá? Ela perdeu o seu marido. Ela perdeu o seu esposo, alguém que ela amava. Tá? E ela diz: e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Ela chega diante o profeta Eliseu e ela vai falar sobre o seu esposo para Eliseu, e ela não chega criticando o seu marido, ela não chega falando mal do seu marido, ela não chega dando graças a Deus que o seu marido morreu, agora está livre de um peso. Ela chega dizendo: meu marido morreu, ele era teu servo, e o Senhor sabe, profeta, que ele temia ao Senhor. Tá? Tu sabes que ele era crente, ele era um homem de verdade, um homem de Deus de verdade. Tá? Então, nos dias de hoje, tá? Se um cônjuge morre, a esposa ou o esposo, será que aquele que ficou vivo vai falar bem daquele que morreu? Isso aqui vale para uma reflexão. Será que, se a esposa morre hoje, será que o esposo vai falar bem, tá, daquela sua esposa? Ou vice-versa? Então aqui ela vai falar bem do seu esposo, mostrando que ele era um homem de Deus. Ela está passando por uma crise sentimental, e ela continua e diz: veio o credor, aquele que cobra dívida, a levar os meus 2 filhos para serem servos, para serem escravos. Ou seja, ela está passando por uma crise familiar. Ela perdeu o seu esposo, agora ela está prestes a perder os seus filhos. Para quê? Para ser escravos, que já foi até
aplicado pelo nosso irmão Arnoldo. Então ela está passando por uma crise sentimental e ela está passando por uma crise familiar, mas ela não vai nos pés de qualquer um, ela vai nos pés do profeta, ela vai até alguém que tem intimidade com Deus, tá? E ela continua, e o profeta continua e diz: o que eu posso te fazer? Me fala o que você tem em casa. Ela diz: tua serva não tem nada. Crise financeira. Crise financeira. A mulher diz: eu não tenho nada. Ela está passando por uma crise sentimental, ela está passando por uma crise familiar e ela está passando por uma crise financeira. A tua serva não tem nada. Crise material. A mulher está vivendo vários tipos de crise, Arnoldo, e mesmo assim ela vai até o profeta. Mesmo assim ela não perde a sua fé. Mesmo assim ela não perde a sua esperança. Entenda uma coisa, que o texto ele continua e diz: eu não tenho nada, mas eu tenho um pouco de azeite. Arnoldo, aquilo que esta mulher tinha era tão insignificante que nem mesmo ela lembrava. Eu tenho só um pouco de azeite. Era tão insignificante que ela não lembrava que ela tinha um pouco de azeite dentro de casa. Verdade. Nós sabemos que na Bíblia azeite aponta para o Espírito Santo de Deus, tá? E o tema desta live é: se tem azeite, tem providência. Mesmo que você tenha um pouco de azeite sobre a tua vida, existe uma providência de Deus chegando sobre você. Toma posse dessa palavra profética. Você pode ter um pouco de azeite. O Deus que multiplica está no trono da glória, pronto para multiplicar, porque Ele é Deus de surpresa. É tão interessante isso aqui, Arnoldo, porque o texto diz o título: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Só que quem aumentou o azeite não foi Eliseu, foi o próprio Deus. Sim, sim. Quem aumenta o azeite da viúva não é Eliseu, é o próprio Deus. Milagre. Usando o profeta Eliseu. É forte. Então Deus está fazendo um milagre na vida dessa família. Verdade. Né? O milagre aqui não é um milagre, não é algo natural, é algo sobrenatural. Né? É verdade. Dá continuidade. Eu vejo assim, Alan, outra coisa, ela com medo de perder os filhos. Sim. E eu que sou pai, eu sei o quão doído é. A minha filha essa semana, ela faz aula de saxofone. E ela falou: pai, o meu professor falou assim para mim que se eu fizer uma prova e passar, eu posso ir para o Rio de Janeiro estudar em uma escola que eles vão dar aula. Eu falei para ela: não vai sair dos pés do seu pai. Você ainda tem 13 anos, você não vai sair dos pés do seu pai. É interessante que a mãe aqui, ela fica perdida a hora que ela vê que os credores vêm tomar aquilo que ela tem e ela não tem nada mais. E os credores falam: eu quero seus filhos então para trabalhar como escravo. Ela fica desesperada. Ela fala: o que é que eu vou fazer? Sabe, papais e mamães que estão assistindo aí a live com a gente, cuida bem do teu filho, abraça ele, fala que ama ele, não deixa ele sozinho. Se ele quiser sair, saia com ele, vá passear com ele, não deixa ele desamparado não, meu irmão. Sabe por quê? Porque se você não cuida, o mundo cuida. Dá amor para ele, ensina ao teu filho o caminho da igreja. Traga ele todos os dias que você vier ao culto. Nem que ele estiver nervoso em casa, falando que não vai vir. Conversa com ele, traga ele para a igreja. Esse é o melhor lugar aonde você vai trazer o teu filho. Sabe por quê? Porque se o inimigo, que é o credor, ele pegar o teu filho vai ficar 6 anos servindo lá. Você não sabe o que vai se passar na vida do teu filho. Você não sabe quais as amizades que ele vai adquirir enquanto ele estiver lá fora no mundo. Você não sabe quem vai estar ao lado do teu filho e quais as conversas que o seu filho vai ouvir naquele âmbito. Entendeu? Então você, pai, e você, mãe, ame muito seu filho.
Faça o possível por ele, e o impossível Deus faz. Glória a Deus. Amém? Outra coisa que eu vejo aqui é a confiança daquela mulher no profeta. Amém? Ela confia no profeta tão piamente, ela confia no profeta tão plenamente, que ela não vai, igual o irmão Alan falou, ela não vai buscar fora providências. Ela vai falar com o profeta, porque sabe que ele é homem de Deus. Profeta, vou te falar uma coisa. Você que é profeta, você que é pastor, eu tomo a liberdade de dizer isso. Ande em comunhão com Deus. Pise nos caminhos do Senhor. Leve a tua igreja a um patamar mais alto de adoração. Amém? Faça com que as pessoas entendam que você é profeta, que elas têm que vir falar com você. Amém? Mostra a tua integridade para as pessoas, e as pessoas virão falar contigo, elas virão contar os seus problemas, elas virão contar as suas necessidades, elas virão contar as suas situações mais extremas, elas virão contar a ti. Amém? E pela glória de Deus, tu terá resposta. Amém? E vejo também, irmão Alan, a confiança do profeta em Deus. Aqui é lindo, aqui é maravilhoso você ver a confiança do profeta. O profeta fala para ela ir buscar vasos. E no final do versículo ele fala, não vai buscar poucos não, vai buscar muitos. Sabe por quê? Porque o meu Deus, ele é o Deus da providência. Aleluia. O nosso Deus é aquele Deus que ele multiplica. O nosso Deus, ele multiplicou, aleluias, os pães e os peixes no deserto, que sobrejaram 12 cestos de 5 pães e 2 peixes para uma multidão de pessoas. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus não é Deus de pouca coisa, meu irmão. Você que está assistindo aí, nosso Deus não é Deus de pouca coisa, nosso Deus é um Deus maravilhoso, que quando ele derrama a bênção, ele derrama por completo na tua vida. Amém? Nós vemos aqui que a Bíblia fala que Eliseu fala para ela, junta todos os vasos dentro da tua casa e fecha a porta às tuas costas e começa a encher o vaso. Querido, não precisa você ficar expondo os milagres que Deus faz na sua vida. Você não precisa querer fazer igual o fariseu, batendo no peito e orando alto para dizer que ele estava falando com Cristo. Talvez o teu milagre venha de um joelho no chão dentro do teu quarto. Talvez se você contar algo para alguém que está lá fora, as pessoas vão ficar olhando para o teu milagre, olhando para aquela bênção, e acontece como Daniel, retém no alto a sua bênção, e a sua bênção não chega. Então, quando você for fazer alguma coisa, quando você for receber um milagre, meu irmão, espera receber, depois conte aos outros. Glória a Deus. Amém? Receba ele, esse milagre. Se for para receber dentro da tua casa, receba ele dentro da tua casa, depois você conte às outras pessoas. Amém? Glória a Deus. E na outra parte aqui diz o profeta para ela, separa as vasilhas que estiverem cheias. Sabe por quê? Porque se você começar a encher as vasilhas ali e deixar perto de você, você se perde naquele montante e você não vê o milagre. E se você encher aquela vasilha e colocar do lado, enquanto você está enchendo a vasilha de azeite e olhando para aquelas vasilhas cheias, você está glorificando, você está exaltando ao Senhor. Amém? Ovelha gera ovelha. Quando você vê pessoas chegando dentro da igreja, visitantes, o teu coração se alegra.
Eu, como auxiliar de escala, eu trabalho na igreja para o meu pastor, eu me alegro quando as pessoas chegam dentro da igreja. Isso é providência de Deus, isso é milagre, é Deus trazendo as pessoas para ouvir a palavra dele dentro da igreja. Amém? Alan, Amém. o que você acha dessa Muito. Confiança que ela tinha em Deus, que ela tinha no profeta e que o profeta tinha nela? Sim, muito interessante, impactante, porque aqui nós vemos a fé, né? Confiança, a fé dessa mulher, e a Bíblia nos mostra que a fé é você acreditar no algo invisível, você acreditar em algo que você ainda não viu, né? É tão interessante isso aqui, porque nós precisamos ser guiados, como a Bíblia diz em Coríntios, não pela vista, mas sim por fé. Não adianta nada eu ir para a igreja, mas eu não ter confiança em Deus, né? Eu ir ao culto, mas eu não ter confiança em Deus. E foi algo que a mulher nos ensina aqui, ó, a confiança que ela tem, não simplesmente no profeta, mas também no Deus do profeta, né? Tem isso. Ela enxerga, ela olha para o profeta e vê que ele é um homem de Deus, né? E vê que ele tem uma intimidade com Deus, então ela vai ter confiança. Eu acredito que o Deus dele pode fazer um milagre. E o outro ponto interessante aqui, para nós já partir à conclusão, Arnoldo, é que o texto diz que ela foi buscar vasos, como você disse, e ela buscou pouco, certo? Pediu quem? Os vizinhos. Essa mulher, ela é crente, vamos dizer assim. Se essa mulher tivesse uma péssima conduta em sua rua, se ela tivesse um péssimo comportamento na rua em que ela morava, se ela talvez passasse pelos seus vizinhos, não desse um bom dia, uma boa tarde, não tivesse aquele diálogo, né? Ela nunca queria conseguir nem mesmo meia dúzia de vasos. Mas aí o profeta vai e busca muitos vasos. Ela conseguiu muitos. Se ela conseguiu muitos, significa que ela tinha uma boa conduta com a vizinhança. É um exemplo para nós entendermos que nós somos sal da terra e luz do mundo. Precisamos nos dar bem com as pessoas. E o texto nos mostra que o profeta dá a ordem, vai, entra na sua casa e fecha a porta. Os filhos iam trazendo os vasos e ela ia enchendo os vasos. Você está entendendo? Aí nós temos aqui 2 copos, você observa, ó, não foi nem programado isso aqui, ó, é de Deus mesmo. Imagina a mulher virando o azeite aqui no vaso, e Deus com a sua mão, com a taça bem maior de azeite derramando sobre aquela mulher. É maravilhoso. Então a mulher ela virava o azeite aqui, e a mão de Deus com o vaso já estendia aqui o azeite. É mistério, multiplicando o azeite. Você está entendendo? Então aqui tem um milagre. E você falou sobre a providência de Deus, que Deus multiplicou. Deus é especialista em transformar o pouco em muito. Verdade. Nós temos muitas vezes uma visão limitada, uma mentalidade limitada, mas Deus pode transformar o pouco em muito. Ele é especialista em transformar o pequeno em grande, tá? Ele tem poder. Outra coisa interessante, que os filhos traziam o vaso e ela enchia, certo? Certo. Você vê o que aqui? União na família. Quantas famílias hoje que não tem união? Se a família não tem união, a família não avança. Se a família não avança, a igreja não avança. Verdade. Não vai para lugar nenhum. Então é tudo um conjunto. A igreja é o reflexo da sua casa. É verdade. Tá? A igreja é o reflexo daquilo que você é em casa. Se uma criança fica bagunçando no culto, é porque é bagunça dentro de casa. Tá? Mas se você... Agora pega isso aqui. Agora se você fala com a sua esposa, vamos fazer um culto doméstico, uma vez por semana. E quando o seu filho pequenininho começar a bagunçar, pular em cima do sofá, você fala, meu filho, agora é hora do culto, vamos ficar quietinho? Ele vai ficar quietinho. E quando chegar no culto, ele entendeu, é hora do culto, vou ficar quietinho na igreja. Na igreja. Você está entendendo? Então você vê que união na família, todo mundo trabalhando, a mulher, a mãe trabalhando e os filhos trabalhando. Sinal que se a família estiver unida, ela vai ser bem sucedida, tá? Ela vai ver o milagre da parte de Deus. E aqui o azeite diz, sucedeu que quando os vasos foram cheios, o Arnoldo, ela disse, traz ainda um vaso. A mulher pediu para os filhos, me traz ainda mais um vaso. O que o texto diz? Porém ele disse, não há mais vaso nenhum. Acabou os vasos. O profeta deu a ordem, vai buscar vasos e busca muitos. Ela buscou os vasos e buscou muitos. Tá? Bastante. Ela busca bastante, só que mesmo assim,
o azeite estava jorrando e os vasos se acabaram. Tá? Só que o texto diz, Arnoldo, que então o azeite parou. Isso aqui é tão interessante porque o azeite não acabou. O azeite parou. O azeite, ele não acabou. Azeite tem até hoje. Se ela tivesse mais vaso... Com certeza. Pegou o mistério aqui. Tava cheio. Se ela tivesse mais vaso, estava cheio. Se ela tivesse mais vasos, estava cheio. Então, o azeite não acabou, o azeite parou. Parou. Por que o azeite parou? Porque acabou os vasos. É. Você está entendendo? A nossa geração hoje, que, aplicando isso no âmbito espiritual para nossas igrejas, é uma geração que acha que não tem mais batismo com o Espírito Santo, que não tem mais curas, que não tem mais milagre, que não tem mais providência. Mas espera aí, azeite tem até hoje, Deus está pronto para derramar. O nosso problema é, tem azeite, mas falta vaso. Verdade. Tem azeite, mas falta crentes compromissados para fazer a obra de Deus. Vasos inteiros e não trincados. Glória a Deus. Porque senão o azeite vai embora. Sim. Tem que ser um vaso inteiro, um vaso moldado, um vaso que não esteja nenhum furo, porque senão o azeite vai embora e a sua vida vai por água abaixo. Sim. E nós, biblicamente falando, somos considerados vasos, né? Vasos de barro. Sim. E para que serve o vaso? O vaso é um recipiente utilizado para guardar azeite, né? Então Deus, ele tem nos céus azeite para derramar sobre o vaso dele, que somos nós. Tá? Então Deus conta com nossa vida, né? Deus conta com nossa vida para derramar azeite sobre nós. E lembre-se, se tem azeite, tem providência. Deus tem providência para a sua vida. Deus tem providência para a sua casa e para a sua família. Fico com essa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém? E é lindo, só para finalizar aqui a minha parte, é lindo que no começo ela clama. No começo ela está oprimida, no começo ela está numa situação extrema, no começo ela grita, ela tem medo de perder os filhos. E a partir do momento que Deus providencia o azeite para ela, que ela consegue pagar as dívidas, e ela consegue viver com o restante do azeite ali, até ela conseguir de novo, né, os seus filhos crescerem e arrumar um emprego e trabalhar e trazer a provisão para dentro da casa, a Bíblia diz que ela veio e informou ao homem de Deus. Ela já não vem e clama mais, ela vem e informa, ela vem e fala: o seu Deus cooperou com a minha casa. Oh glória, o seu Deus nos ajudou. Amém? O nosso Deus é para isso, meu irmão. O nosso Deus é para isso. O irmão Alan falou assim que o azeite parou. Amém? A provisão divina, ela atende exatamente a nossa capacidade e a nossa necessidade. Amém? Deus não dá além daquilo que nós precisamos. Deus dá certinho a porção ao qual precisamos e necessitamos. A Bíblia, tem um hino que eu gosto muito, irmão Alan, da Rachel Malafaia, que diz confiar em Deus. E num trecho do hino ela canta: confiar sem fazer pergunta e acreditar sem olhar para trás. Então confie sem fazer pergunta. Essa mulher não fez pergunta para ele quantos vasos ela tinha que pegar. Ela só foi pegando o vaso e enchendo o vaso. Maravilha. E não olha para trás. Se você passou algum problema, olha para frente. Porque para trás ficou os seus problemas e para frente será um futuro maravilhoso na presença do Senhor. Amém? Fiquem com essa palavra. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Antes de orar, nós vamos deixar aqui uns recados para você. Se Deus permitir, quinta-feira que vem, a partir das 19h15 da noite, estaremos aqui em mais uma live em nome de Jesus. Queremos louvar a Deus pela tua vida, pela vida do nosso irmão Leandro Pereira, Leandrinho lá de Cianorte, um amigo, um irmão, nossa irmã Priscila, nosso irmão Everton, Ítalo, a nossa irmã Val, que Deus abençoe em nome de Jesus. A Claudete também entrou ali, que Deus abençoe, que a mão de Deus esteja sobre vossa vida. Compartilhe com alguém para mais vidas serem abençoadas por esta palavra.
Toda quinta-feira tem ensaio das irmãs aqui a partir das 8 horas da noite. E no sábado... Domingo, esse sábado não vai ter culto. Esse sábado não haverá culto, será o Congresso dos Varões na sede. No domingo teremos aqui na nossa igreja Adebras Bela Vista, Jardim Bela Vista, Sarandi, Paraná, Avenida Bela Vista, 533. O grande culto Domingo Amarelo, Setembro Amarelo, como vocês podem ver aqui atrás. Estaremos abordando aqui o assunto sobre o suicídio, que será falado, palestrado aqui nessa igreja. Deus tem uma palavra para você. Venha, traga mais um com você para adorar o nome do Senhor e ouvir a palavra de Deus, tá? Cultos aqui na quarta-feira também às 7h30 da noite. E nos sábados, quando nós temos aqui os sábados também às 7h30, domingo às 19 horas. Escola Bíblica Dominical a partir das 9 da manhã. Estaremos aqui aprendendo sobre a palavra de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Arnoldo, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixe seu nome, se você precisar de oração. Deixe o nome de algum parente, primo, algum conhecido, algum vizinho que mora em sua rua, que você precisa, que ele precise de oração. Nós estaremos orando por ele, estaremos orando pela tua família, estaremos orando pelos parentes ao qual você representa eles quando você está na live ouvindo a palavra do Senhor. E a palestrante que vai vir no Domingo Amarelo, ela trabalha com isso, tá? Ela trabalha com esse departamento de suicídio, ansiedade, depressão. Então não perca, venha assistir esse culto e adorar o nome do Senhor conosco. Amém? Glória a Deus. Vamos ora aí. Vamos orar. Deus, muito obrigado por essa palavra, que o Senhor venha falar melhor no coração de cada um. Abençoe todos que estiveram presentes, ó Pai, ao vivo conosco, aqueles que ainda vão assistir essa live. Que o nome do Senhor seja glorificado por meio deste projeto, Senhor. Abençoe o nosso irmão Arnoldo, que esteve conosco nesta noite, sua família. Abençoe os que ainda estão nos acompanhando. Abençoe o nosso pastor Zé Pereira, o nosso pastor Adilson, o nosso bispo Samuel Ferreira, suas famílias, ó Pai. Dê graça, força. Permaneça com todos, ó Pai. E todos os teus filhos que vai nos acompanhar, Senhor, que o Senhor venha multiplicar o azeite, que o Senhor Deus venha estar agindo, ó Pai, e dar providência para os teus servos, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique na paz.